Alô, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Qualquer Dia é Muito Tempo, episódio 85, e estou bastante irritada porque acabei de gravar 40 minutos deste episódio, fui editar, toda contente, tipo, já me despachei, agora é bem rápido editar e fica um episódio e ainda tenho a tarde toda para ver Tiger King, que foi todo um tema da cena da gravação anterior. E quando vou para editar percebo que o microfone teve um bug qualquer, não sei o quê, e só gravou os últimos 2 minutos dos 40 que eu tive aqui, especada, feita estúpida, a falar para a parede. Toda a gente que cria conteúdo já passou por isto. Eu já passei por isto inúmeras vezes, mas o sentimento de pânico total é indescritível. Eu pus o clipe no programa de edição e vi. Sabem quando um clipe de vídeo vocês colocam no computador e tem tipo aquelas ondinhas para cima e para baixo, tipo as ondas sonoras, não sei como é que isso se diz. E eu vi que não tinha. E eu comecei a pensar, é porque isto ainda não carregou, porque quando se põe o clipe no programa, aquilo aparece lá uma cena a fazer loading, e eu tipo, é isto, ainda não acabou, é mesmo confiante. Quando aquilo acaba de fazer loading e as ondas sonoras continuam sem aparecer. E eu juro que senti o efeito vértigo do cinema naquele momento. É que antes era horrível quando isto acontecia, é sempre horrível nós desperdiçarmos tempo e trabalho. Agora é muito pior, porque eu tenho um bebé e o tempo é limitado e para eu tirar aqueles 40 minutos foi toda uma logística e eu não sei como é que não estou a chorar, para ser honesta, não faço a mínima ideia, mas vou beber um bocado de água, porque com isto tudo, eu tive 40 minutos a falar, ainda agora já estava cheia de sede, mas não bebi água porque fui editar aquilo que pensava que iria ser tipo 5 minutos de edição, e entretanto percebi que isto tudo aconteceu, e voltei logo aqui, porque entretanto o Duarte está a dormir, e eu vou aproveitar cada segundo, então não me lembrei de beber água, portanto vou fazê-lo agora, dê-me 2 segundos. Enfim, pronto, vamos lá falar então, tentar ultrapassar este mau momento na vida deste podcast. E sobre o que é que eu vos venho falar hoje? Eu comecei o meu dia, que está hoje bastante nublado, e não tem sido um bom dia, porque hoje, à hora do almoço, a luz foi abaixo, porque eu estava a cozinhar e tinha as luzes acesas, e o exaustor, e o aquecedor, e a máquina de lavar a louça, e o Ricardo estava na sala com a televisão e a PlayStation ligada, e tipo, o quadro não aguentou e foi abaixo, e ele tinha estado a jogar PlayStation antes, então tudo o que ele tinha feito naquelas horas foi pelo cano abaixo, quando a luz se desligou. Então ele próprio já ficou mal disposto naquela altura, e eu sinto que a má disposição, quando uma pessoa fica com um mood chato e irritado, isso é contagioso. E eu fiquei contagiada. Eu já estava meio com os azeites quando comecei a gravar ainda agora. Porque depois, tipo, ele fica irritado. E eu fico irritada porque ele depois começa a falar mal com tudo e todos. E eu depois irrito-me. E ele fica, mas fogo, eu tenho que estar sempre a sorrir e não posso ficar irritado. E tem razão. Claro que toda a gente tem o direito de ficar chateada. Mas eu fico chateada quando ele está chateado. Então depois ficamos os dois chateados e eu já estava chateada e agora isto aconteceu e eu estou mais chateada ainda. E o tempo lá fora está nublado, portanto também não ajuda. Embora eu goste de dias nublados, hoje não era um bom dia para isso acontecer. Mas pronto, o nosso dia começou bastante cedo. Nós saímos de casa tipo às 9h30 da manhã para ir fazer uma visita a uma creche. Começámos agora toda a saga de ir visitar creches para eventualmente escolher uma para colocar o Duarte, que é uma coisa que nós queremos já há algum tempo, porque sentimos mesmo falta de ter alguma liberdade cá em casa, de ter momentos a sós, tipo um com o outro e um sem o outro, mas isso nunca é possível porque temos sempre que estar a cuidar do Duarte. Obviamente não podemos deixá-lo a um canto. Desculpem,
não podemos deixá-lo num canto e esperar que ele, tipo, não chore ou não se aleije, isso não vai acontecer. Então, ai pá, desculpem, agora estou com um espirro aqui atravessado. Por favor, tipo, será que eu devia cancelar esta gravação e deixar para outro dia? É que eu sinto que o universo está-me a dar todos os sinais para isso. É porque eu agora estou presa àquilo que disse no episódio passado e é do género, tipo, eu falei sobre isto e depois lembro-me de todas as outras coisas que eu falei também e do tempo que vai demorar a falar sobre isto tudo outra vez e estou meio impaciente porque eu quero me despachar. Desculpem, o problema não são vocês. Eu não estou aqui contrariada, no sentido em que eu gosto de fazer isto, mas tipo, eu já tinha feito isto. E foi tipo, dos últimos tempos, o maior episódio que eu já tinha gravado. E agora, olhem, socorro, é tudo o que eu digo. Mas pronto, recapitulando. Nós estamos a sentir muita necessidade de colocar o Duarte numa creche. E é bem engraçado, porque esta cena toda, lá está, vou falar sobre a passagem do tempo, amigos, vocês já sabem. Eu lembro-me perfeitamente quando o Duarte nasceu, eu já tinha a ideia, eu e o Ricardo obviamente também tem voto na matéria, não é? De colocarmos o Duarte na creche só quando ele tivesse pelo menos 1 ano. E eu lembro-me perfeitamente disso parecer uma eternidade, porque eu fui partilhando convosco aqui ao longo dos tempos, mas para quem não sabe, a fase inicial do meu papel enquanto mãe, da maternidade, não foi nada fácil, principalmente os 3 primeiros meses. Eu estava constantemente a contar cada dia, desejosa que passasse o tempo e ele se tornasse um pouco mais autónomo, para eu não ter tanto medo, para ter um pouco mais de tempo. E toda a gente me dizia, calma, que só vai melhorando. E é verdade, é mesmo verdade. Obviamente é sempre cansativo e há coisas que ficam mais fáceis e há outras que ficam mais difíceis, mas num todo eu sinto que é muito mais fácil agora lidar com o Duarte do que era naquela fase. Também porque era mais inexperiente, não é? E tinha toda a questão hormonal e de recuperação de uma cirurgia, né, da cesariana, e eu sei que isso tudo teve implicações, mas aqueles 3 primeiros meses com um bebê em casa, eu sem saber o que fazer, e depois em plena pandemia foram muito difíceis. Então eu agarrava-me a essas palavras das pessoas dizerem que melhorava com o tempo e que a partir dos 3 meses se notava uma diferença muito grande, e tipo, comigo foi mesmo, tipo, a partir do momento em que ele fez 3 meses ficou tudo mais leve, também porque coincidiu muito com a altura em que, porque tipo, o Duarte nasceu dia 11 de janeiro e nós saímos do hospital dia 14 e eu não me lembro se foi dia 15 ou se foi dia 16, mas pronto, de qualquer das formas foi muito próximo ali. Começou aquele confinamento que foi desde janeiro até à Páscoa, ou seja, os 3 primeiros meses de vida do Duarte, que já são bué de lixados por ser tipo aquele pós-parto, por ser os 3 primeiros meses os mais sensíveis e delicados da vida de um bebê, eu estava obrigada a estar fechada em casa, com o apocalipse lá fora, bué da gente a morrer, bué casos, bué não sei o quê, sem poder receber visitas, sem poder visitar ninguém. Os pais do Ricardo só puderam ver o Duarte, viram no dia em que saímos do hospital, e viram-no com 1 mês e tal, porque durante esse primeiro mês foi aquele mais difícil em termos de Covid e cenas, então nem nós nem eles saíram de casa, porque eles também, como são do grupo de risco por serem mais velhos, nós, por mais que quiséssemos muito que eles estivessem com o Duarte, não quisemos arriscar e nem podíamos, porque tínhamos aquelas restrições de não poder sair para fora do concelho, e os pais do Ricardo moram num concelho diferente do que nós estávamos a morar. Então, tipo, isso tudo junto fez com que fosse um pesadelo. E foi mesmo muito difícil. Então, de repente, lembrar-me do meu estado de espírito em relação à idade do Duarte e ao tempo que iria ter que estar a tomar conta dele a 100%, e pensar e lembrar-me que estava tipo, vai demorar tanto tempo até ele ter 1 ano, e de repente juro que pisquei os olhos e ele está com 11 meses. Ainda não fez, faz daqui a 1 semana, mas pronto.
e daqui a um mês tem um ano. E é bué... Ai pá, juro. Eu acho que no dia em que ele fizer um ano, será que eu vou ser daquelas pessoas que vai chorar nos aniversários dos filhos? Porque imaginem, embora tenha sido uma altura bué difícil, eu olho para o dia do nascimento do Duarte com bué saudades. Tipo, foi um dia, foi bué bonito, apesar de tudo, apesar de a maior parte do tempo o Ricardo não ter estado comigo e estava a ver toda aquela confusão e sentia-se muito aquele clima de pandemia mesmo em mau estado no hospital. Mas eu, quando me lembro do dia em que ele nasceu, só sinto calma. Eu acho que estava meio... não quer dizer bêbada. Estava tipo bué zen, estava mesmo calma, a aproveitar aqueles últimos minutos e horas com a minha barriga que eu adorava. Estava mesmo tranquila em saber que iria passar por aquilo tudo. Obviamente tinha uma réstia de nervosismo, porque não fazia ideia como é que era uma cesariana e há sempre riscos, obviamente, mas estava tão tranquila. E o momento dele a nascer, embora tenha sido num bloco operatório, que é um sítio frio e nada confortável, só tenho boas memórias, percebem? Então é um dia que eu guardo com muito carinho no meu coração e na minha memória, e de repente ter passado tudo tão rápido e ao mesmo tempo tão lentamente, mas eu dar por mim e estar a viver esse dia outra vez, só que um ano seguinte, dia 11 de janeiro de 2022, vai ser bué estranho para mim, porque eu o ano passado, a estas horas, estava tipo sentada numa cadeira a fazer o CTG, a pensar que tipo minutos depois iam-me cortar a barriga e tirar o meu bebê cá para fora, e eu nem sabia como é que ele era, e agora ele está aqui a fazer um ano. Opa, surreal. Eu acho que vou bater bué da mal nesse dia, mas ao mesmo tempo é muito fixe, é bué bonito e estou entusiasmada, porque vai ser bom para todos o facto dele ir para a escolinha, vai ser bom para ele porque vai ter contacto com outras pessoas. Isto, por acaso, era uma cena que eu queria comentar, por isso é que comecei a falar das creches, porque achei um pouco triste, mas pronto, eu, o Ricardo e o Duarte fomos visitar a escola, a senhora que nos esteve a mostrar as instalações, mega simpática, a mostrar-nos aquilo tudo, e depois começou a dizer que já trabalhava naquilo, trabalhava assim com crianças em jardins de infância, creche, etc, há 24 anos, e que nota muita diferença nestes bebés de pandemia, principalmente os que já nasceram em pandemia, como é o caso do Duarte, que são bebés muito mais fechados, mais tímidos, que reagem menos bem com a presença de pessoas estranhas. E depois contou um episódio que eu fiquei mesmo tipo, fogo, realmente esta cena muda tudo. Como nós já estávamos cá antes, e obviamente foi um choque para toda a gente, tivemos de nos adaptar, mas já tínhamos conhecimento de como era a vida antes, e pronto, foi só adaptarmos a novas regras, e o só aqui, claro que é relativo, porque é difícil e continua a ser difícil para toda a gente, mas imaginar que há pessoas que são criancinhas neste momento que nunca conheceram um mundo sem pessoas com máscaras na cara, sem dispensadores de álcool gel em frente a todos os estabelecimentos. E ela estava a dizer que tinha uma educadora, uma educadora de criancinhas pequeninas, eu acho que era de jardim de infância, deviam ter pai 3 anos ou 2 anos, não sei bem, que ela estava na sala com a máscara, obviamente, e por algum motivo teve que tirar a máscara durante uns segundos, ou foi para se assoar, ou foi para ajeitar, qualquer coisa fez com que ela tirasse a máscara na cara. E no momento em que ela fez isso, todos os bebés começaram a chorar porque não conheciam aquela pessoa. Não a conheciam sem a máscara. Eles só conhecem a cara dela com a máscara. Então quando ela tirou, para eles foi assustador, porque não era a pessoa que cuidava deles desde o início. E ela diz que ficou bué da chocada com isso, porque é bué da triste, não é? Se vocês pensarem nisso. Eu lembro-me de pensar muito sobre isso na altura em que eu estava internada na maternidade com o Duarte, porque obviamente eu estive lá internada 3 dias, quase 4,
E eu tive a máscara na cara praticamente 24 horas por dia, porque embora eu tenha tido a sorte de estar sozinha no quarto praticamente os dias todos, e obviamente tanto sozinha, só com o Duarte eu não precisava ter a máscara, eu não sei se em caso de parto vaginal é assim tanto, mas como eu tive cesariana, aquilo era um pós-operatório, então tinha que tomar muita medicação, muita mesmo, tinha que ter as pessoas a vir-me trocar o saquinho do xixi, porque eu estava algaleada, a vir-me medir a tensão, a fazer-me aquelas compressões no útero, que é tipo das piores dores que eu já senti. Mas pronto, isto para vos dizer que eu tinha pessoas a entrar, enfermeiras, a entrar-me no quarto constantemente, tipo, eu não sei se cheguei a estar meia hora seguida sem ninguém me entrar no quarto. Então chegava uma altura que dava-me mais trabalho estar a pôr e a tirar a máscara com o Duarte ao colo ou dar de mamar do que deixar sempre a máscara na cara. E eu tipo olhava para o Duarte, minúsculo, acabadinho de sair, ainda todo cheio de gosma no cabelo e pensava tipo, fogo, tu saíste. Eu sei que os recém-nascidos não veem praticamente nada, né? Mas eu pensava nisso, tipo, saíste agora, vieste para o mundo e está toda a gente com estas cenas azuis a tapar metade da cara e tu estás a olhar para mim há horas ou há dias e só me conheces praticamente do nariz para cima. Tipo, as primeiras imagens, eu sei que ele não vai guardar essas imagens na memória porque ele era tipo uma lombriga, mas a primeira vez que ele me viu eu tinha uma máscara na cara, isso é bué de triste. E pensar que os bebés vão crescer e estão a crescer com isso e que têm reações deste tipo, como as que eu falei, desta educadora, é um bocado assustador de pensar como é que esta geração vai ser em termos sociais, porque se nós que vivemos a nossa vida toda, até há 2 anos atrás, de uma forma e mesmo assim, por causa das tecnologias e das redes sociais, já notávamos diferenças ou problemas em socializar por vezes, imaginem como será daqui para a frente. E já sentimos estas mudanças que a pandemia veio trazer. Tipo, nós temos medo de tocar uns nos outros, pensar 2 ou 3 vezes se saímos, se não saímos, na distância de segurança, desinfetar as mãos, e isso tem muita implicação na forma como nós nos damos com os outros. E pensar que estas crianças vão crescer assim, dá um bocado de medo pensar no que é que isto pode trazer para elas e para nós e para o mundo em geral. Será que vão ficar pessoas menos empáticas? Será que vão surgir muitos transtornos de aquelas pessoas que têm medo, germofóbicas? Será que eu acho que há boa gente que se deve ter tornado de germofóbica nesta altura, porque eu que não sou nada assim, nunca fui. E mesmo com o Duarte eu sou bastante tranquila em relação a essas cenas. Tipo, claro que se eu estiver em casa ou num sítio que eu sei que é seguro, e ele deixar cair qualquer coisa, mesmo que seja comida, cai no chão, eu pego, sopro, se for o caso passo um pouco por água, mas volto-lhe a dar. Não tenho nada a cena de desinfetar as mãos e fazer isto e aquilo. Eu gosto que ele tenha algum contacto com micróbios e sujidade justamente para criar anticorpos. Mas se até eu, às vezes dou por mim a ver filmes que foram gravados antes disto e me dar aflição ver as pessoas a abraçarem-se, a cumprimentarem-se sem máscara, a estarem em sítios com bué da gente, sem distanciamento, eu acho que vai ser muito estranho para os nossos filhos, se isto não acabar em breve. Espero que sim, mas sinceramente já tive mais esperanças disso. Vai ser bué da estranho, ainda mais estranho para eles ver esses filmes e pensarem, e nós dizermos tipo, quando eu tinha a tua idade nós podíamos abraçar as pessoas na rua e não tínhamos que andar de máscara e não havia limite de cenas e não havia medo. Será que isto vai ser a nova realidade para sempre? Eu tenho bem medo disso. E no outro dia eu estava eu já não me lembro onde é que estava. Eu tenho a imagem na cabeça de estar a passar por baixo de uma árvore, tipo, olhar a árvore de baixo para cima. Já não me lembro se foi a pé, se foi no carro, mas naquele momento senti ganda peso de repente. E eu acho que foi a primeira vez que eu senti mesmo um sentimento de... Sentir um sentimento, passa a redundância, não é? Mas que senti mesmo aquela cena de desespero de será que algum dia nós vamos poder deixar de pensar nestas cenas, poder
poder parar de ter medo de isto já está a ficar cheio demais, será que devia ficar? Será que devia ir embora? Quando encontramos alguém conhecido na rua, será que vamos deixar de ter aquela hesitação de cumprimento com um abraço ou do tipo um suquinho na mão? Não estão a perceber esse tipo de coisas que, obviamente, no grande esquema das coisas não são importantes. O mais importante é a pandemia e os casos estarem controlados e não haver pessoas a morrer a toda a hora, mas são coisas pequeninas que acabam por nos afetar a longo prazo e das quais eu tenho muitas saudades. E no outro dia estava a ver o meu vlog do Canadá e fiquei, fogo, nós nem tínhamos a noção do quão livres éramos por não termos de nos preocupar com a porcaria deste vírus. Nem sequer nos passava pela cabeça que estar num metro apinhado de gente poderia ser perigoso, e agora e está sempre na nossa mente. E olhem, eu não queria nada que o podcast fosse sobre este assunto, e já na outra tentativa eu falei imenso sobre o vírus, porque acho que agora nesta fase em que está tudo a piorar outra vez é um bocado... Está presente nas nossas vidas, e como está presente nas nossas vidas eu não consigo não falar, porque o podcast é o resumo da minha vida, do meu cotidiano, do meu dia-a-dia, e se isto me está a apoquentar, como dizem os senhores idosos, então eu acabo sempre por comentar. Mas pronto, olhem, passando um bocado à frente e falando sobre outro assunto, que também não é muito mais animado, mas pronto. Eu ontem estava a ver um filme, que já agora deixo como recomendação, que se chama Tic Tic Boom. Eu detesto este título, mas é o título do filme, portanto não posso dar outro, não é? Está na Netflix e é com aquele ator que eu nunca me lembro do nome próprio dele, só me lembro do apelido, que é Garfield. Ele já fez o Spider-Man, tipo há uns anos atrás. Pronto, ele é bem conhecido, mas pronto. E este filme é basicamente uma biografia sobre um compositor barra... como é que se chama? Não é realizador, porque realizador é de filmes e séries. No teatro há outro... encenador. Acho que ele era encenador e compositor de musicais para a Broadway. Então todo o filme é assim feito em formato musical, que eu sei que é uma coisa que muita gente não gosta, musicais. E eu, em certa parte, consigo entender o porquê das pessoas que não gostam não gostarem, mas eu sou da team que gosta de musicais, muito possivelmente porque durante toda a minha infância a minha mãe me mostrou muitos musicais e eu aprendi a gostar. É uma cena que me traz nostalgia e alegria, fico mesmo animada. E eu estou sempre a dizer ao Ricardo que eu adorava que a vida real fosse como os musicais. Tipo, imaginem só, vocês terem tipo um problema ou estarem contentes com alguma coisa e começarem a cantar no meio da rua e as pessoas à vossa volta acompanharem e começarem a dançar coreografias que vá-se lá saber como ou porquê, sabem todas ao mesmo tempo, super coordenadas. Opa, eu fico tão bem disposta a ouvir musicais, juro. Pronto, e ontem estava a ver aquele filme e acabou por me vir à mente um pensamento um pouco triste, porque a personagem principal era um homem, pronto, que tinha um melhor amigo, e era daqueles melhores amigos mesmo, tipo família. Estão a ver que eles moravam juntos e estavam sempre juntos e falavam horas e horas e horas, fosse onde fosse, e se calhar discutiam, mas ao fim de algum tempo já estava tudo ok. E mesmo aquela amizade no verdadeiro sentido da palavra. E eu estava a olhar para eles e dei por mim com inveja, tipo a chamada inveja branca, porque eu sinto que hoje em dia eu já não tenho isso com ninguém. E eu sempre fui uma pessoa com muitos amigos, sempre tive melhores amigas mesmo desse género, tipo de virem à minha casa todas as semanas, e quando não eram elas a vir à minha casa, era eu a ir à casa delas, e estávamos o dia todo juntas na escola, se fosse preciso ainda combinávamos coisas para o fim de semana, falávamos, nunca discutíamos, mesmo aquelas relações de irmãos sem as discussões que normalmente os irmãos têm, estão a perceber?
E eu sinto que ao longo do tempo essas amizades se foram dissipando, porque as pessoas mudam, os interesses mudam, as pessoas começam a trabalhar, é difícil conciliar horários, há pessoas que mudam de cidade e ficam mais longe geograficamente, então é difícil estar com elas, e isso aconteceu com todas. Eu tenho, simplificando muito, eu tenho 3 melhores amigas, e neste momento aliás, 2 delas estão no Porto e uma está em Londres. Ou seja, nenhuma delas eu consigo estar todas as semanas, se quiser, e é muito difícil e é muito chato. E uma cena que eu comecei a perceber-me há pouco tempo, este ano, para ser sincera, e eu não sei se tem a ver com isto da pandemia, que trouxe, como eu estava a dizer, todos estes constrangimentos em termos de socialização, se foi pelo tempo que nós fomos obrigados todos a estar longe uns dos outros, fechados em casa, ou se é pelo facto de eu agora ter um bebê, de ser mãe, de estar mais ocupada, de estar mais cansada. Eu sinto que a minha capacidade de raciocínio e de conversação, a minha capacidade de trazer temas para cima da mesa e ter uma boa conversa não está igual, porque eu estou cansada e passo muito tempo em casa a cuidar do Duarte, e obviamente quando vocês não veem coisas, quando não estão expostos a outras coisas, outros ambientes, outras pessoas, acabam por não ter tanta coisa para dizer, tanta destreza de pensamento. E das últimas vezes que eu tenho estado com os meus amigos, vários deles, grupos diferentes, eu sinto muito que aquele sentimento horrível de constrangimento quando há silêncios mais longos, de sentir aquela pressão, de ter temas para falar, de ter medo, ficar muito autoconsciente do que estou a dizer, com medo de ser mal entendida, que é uma coisa que supostamente uma pessoa não deve sentir quando está com amigos próximos, que é aquela cena de deixa-me lá amenizar a forma como eu vou dizer isto que eu penso para não ferir suscetibilidades. Quando nós estamos com os melhores amigos, é suposto não pensar em nada disso, tipo, não pensar antes de falar. E eu ontem, ao ver aquele vídeo, eu percebi que eu já não tenho isso, porque eu agora, nesta última semana, estas últimas 2 semanas, tive a oportunidade de estar com 2 das minhas melhores amigas, aquelas pessoas com quem eu antes estava sem constrangimentos, aquelas pessoas que eu não precisava de me esforçar para que elas se sentissem em casa, na minha casa, porque por defeito elas estavam confortáveis. Estão a perceber? Porque era comum, o facto de estarmos juntas era o suficiente para estarmos confortáveis. E das 2 vezes, tanto com uma como com outra, eu não senti isso. Eu senti afastamento, senti que estávamos em sítios muito diferentes da vida. Provavelmente é isso. Provavelmente o facto de eu ter sido a primeira pessoa do meu grupo de amigos a ser mãe me coloca num sítio completamente diferente em termos de vivências e experiências que o resto. E não é melhor nem pior, mas ninguém no meu grupo de amigos consegue relacionar comigo neste aspecto, e talvez isso nos tenha distanciado um bocado, não sei. Mas foi muito triste perceber esse esforço para conseguir conversar com essas minhas 2 amigas. E nem sequer foram as 2 em simultâneo, foi uma num dia e outra no outro dia. Portanto, nem sequer foi uma questão de mood, nem sequer foi uma questão de ter acontecido alguma coisa naquele dia. É uma coisa que eu já percebi que é recorrente, que já tinha sentido com outro grupo de amigos, por exemplo, o meu grupo de amigos do Algarve, que são amigos meus de infância, que eu amo com o meu coração todo, eles são família para mim. Eu quando estou com eles, por mais que adore, e por mim, se pudesse, estava com eles todas as semanas, eu sinto-me sempre que não faço tanto parte, porque eles todos moram perto uns dos outros e estão juntos quase todos os dias, ou todas as semanas combinam coisas e vão andar de bicicleta, ou jantam na casa de um, na casa do outro, fazem coisas juntas, têm aquelas inside jokes que quando eu vou, eu não entendo, eu não percebo, eles riem-se, eu não sei do quê, e eles obviamente explicam, mas é diferente, percebem? Sinto que estou
a par, não estou a par das coisas e é bem chato sentir isso com aquele grupo de amigos que sempre foi o vosso e que sempre foi a vossa casa e de repente deixa de ser a vossa casa. Principalmente com pessoas que éramos tipo unha e carne. E, por exemplo, a única pessoa com quem eu não sinto que isso esteja a acontecer hoje em dia, e é engraçado perceber isso, é com a minha melhor amiga Simone, que está longe. Ela mora no estrangeiro há mais de 10 anos. Então já devia, sei lá, já tivemos tempo sem falar suficiente, já vivemos em sítios do globo completamente diferentes, há tempo suficiente para certos constrangimentos ou um certo distanciamento poder começar a acontecer. E a verdade é que quando eu estou com ela, nós não nos calamos. Vocês já devem ter sentido isto com alguém, que é quando vem alguém, mesmo que não vejam alguém durante muito tempo, assim que a encontram, parece que estiveram com ela o dia anterior. E ao mesmo tempo que parece que não há nada de novo para contar, porque é óbvio que vocês sabem da vida um do outro, não se conseguem calar porque há tanto para dizer. E eu sinto sempre isso com a Simone. Ela sempre foi a minha melhor amiga. Eu sinto que ela é tipo a minha alma gêmea. Ela é a minha melhor amiga desde sempre. E eu sinto que, apesar de ser a pessoa que está mais longe de mim há mais tempo, é aquela que quando volta, e quando eu volto a estar com ela, é tudo como antes. E é tão bom. E eu espero que isso continue a acontecer, porque eu já não estou com ela há mais de um ano. E espero que ela consiga agora em dezembro vir a Portugal e ficar cá em casa para podermos pôr tudo não é em pratos limpos que eu quero dizer, mas pronto, falar sobre tudo outra vez e ter a companhia dela. E eu tenho muito medo agora que aconteça com ela o mesmo que tem estado a acontecer com todos os meus outros amigos, que é eu sentir este distanciamento, este afastamento, que é muito triste. E deu-me tanta vontade de chorar ontem quando eu olhei para aquelas duas personagens mega amigas e percebi que eu não tenho isso agora na minha vida. E claro que vamos sempre a tempo de voltar a nutrir amizades, de fazer amizades novas, mas neste momento eu senti-me desamparada e tenho sentido isso muitas vezes com esta questão toda do Duarte, porque às vezes eu fico tipo, ok, eu quero ir ao cinema ou ir a um museu com o Ricardo, será que há alguém na minha vida agora, de amigos, em quem eu confiasse o suficiente para ficar com o Duarte? E eu não sei se tenho alguém assim aqui. Eu tenho amigos muito queridos aqui em Lisboa que eu adoro, mas ou são muito mais novos, tipo, imaginem pessoas que acabaram de sair da universidade ou que ainda estão na universidade, ou pessoas que não gostam de crianças. Tenho toda uma panóplia de pessoas completamente diferentes e que lá está, mais uma vez, em fases da vida completamente diferentes daquela em que eu estou, que eu não me sinto à vontade em pedir-lhes para eles ou elas tomarem conta do meu filho, porque é o meu filho, não é? É o meu bem mais precioso e eu só o conseguiria deixar com alguém em quem confiasse 100% de que seria capaz de, num momento de aflição, num momento em que corresse alguma coisa menos bem, essa pessoa ser capaz de resolver o problema e mantê-lo em segurança. E eu não sei se tem alguém aqui assim, em Lisboa, percebem? E é bué triste perceber que, de certa forma, estou um bocado desamparada. Eu tenho a minha família no Algarve e eu sinto-me amada pelos meus amigos, embora sinta que estou mais distante. E não sei bem porquê. Não sei se é a pandemia, se é a maternidade, se é tudo junto. Não sei se vai melhorar no futuro, ou se vai ser sempre assim, ou se vai piorar. E essa sensação é bué triste. E pronto, olhem, tive isto tudo enquanto estava a ver um filme e percebi que, à medida que nós vamos crescendo, tanto que os nossos pais e os adultos da nossa vida sempre nos disseram: aproveita enquanto és criança, porque é a melhor fase da tua vida. E nós na altura só queremos crescer. E achamos que não é bem assim, porque tu és adulto e fazes o que te apetece e pegas no carro e vais para onde queres e ninguém manda em ti. Mas ninguém nos diz que
não somos donos do nosso tempo. E isso é o que mais me chateia nisto de ser adulta, que é, eu não tenho controle sobre o meu tempo. E mesmo quando tenho controle sobre o meu tempo, não tenho controle sobre o tempo dos outros. E de repente marcar um encontro com alguém que nós queremos mesmo ver é uma dor de cabeça, porque os horários não se conciliam, as pessoas estão sempre ocupadas, ou estão longe, ou há coisas para fazer, e às tantas passa-se meses e anos e nós não tivemos com ninguém. E isto de ter amigos, eu acho que é uma questão de prática. Quando nós estamos habituados, tipo na escola, nós estamos todos os dias, a maior parte do nosso dia, rodeados de pessoas, rodeados de amigos, a confraternizar, a falar, a discutir, a dizer piadas, e é um músculo que está ali constantemente a ser exercitado e vocês já nem se apercebem. A partir do momento em que isso começa a deixar de acontecer, quando acontece, é estranho e passa a ser um esforço, e de repente vocês já não sabem como agir, e eu sinto que é assim que eu estou. E é uma porcaria, porque eu tive vários anos, depois de... Quando nós viemos aqui para Lisboa, eu, tipo há 2 anos atrás ou há 3, eu fiquei muito fechada em casa porque lá está, não conhecia ninguém e eu sou uma pessoa muito caseira e dei por mim meses e meses e meses a fio dentro de casa, sem conhecer, sem falar com ninguém, sem estar com ninguém. E de repente eu lembro-me perfeitamente que foi uma das minhas metas para 2020, que foi estar com pessoas, combinar cafés com amigos todas as semanas. Quando alguém me convidasse, eu não recusar. E em vez de encaixar os meus encontros com os meus amigos na minha agenda, eu fazia a minha agenda de acordo com os encontros que iria ter com os meus amigos, porque isso era o mais importante para mim. E foi o que eu fiz durante os 3 primeiros meses de 2020. Eu tive com toda a gente que tinha para estar, o que é muito engraçado, parecia que estava a adivinhar que a seguir vinha uma pandemia, um confinamento e queria estar meses fechada em casa sem poder ver ninguém. Foi bem engraçado e de certa forma foi o que me ajudou naquele primeiro confinamento a não ficar louca com aquela necessidade de estar com pessoas, porque eu tinha estado com toda a gente. Mas pronto, isso tinha sido uma coisa que eu tinha feito, foi uma coisa que eu fiz muito nos 3 primeiros meses de 2020, tive com imensa gente, combinei cafés, cinemas, lanche lá em casa, eu tive, e lá está, e estar com elas, com essas pessoas, já não era um esforço, porque eu estava já com a engrenagem em modo automático, estão a perceber? Entretanto, veio Covid, veio gravidez, veio bebê, e é muito raro estar com pessoas e quando estou, não estou bem focada em estar com elas, porque se levo o Duarte, normalmente levo sempre o Duarte porque eu quero estar com as pessoas, mas também quero que esses meus amigos conheçam o Duarte e que façam parte da vida dele e que ele se habitue a ver estas pessoas esporadicamente na vida dele. Então levo-o sempre atrás comigo. E quando eu estou com ele, eu estou em modo mãe do Duarte, em que, ok, eu posso estar a falar com a pessoa X, Y e Z, mas eu estou de olho nele a ver se ele está bem, a dar-lhe colo, a pensar se ele está a chorar porque tem fome, fralda suja, frio ou calor ou sono, e talvez seja por isso que eu não consiga estar mesmo num momento e fazer boas conversas e participar e... Não sei, olhem, fica aqui a minha crise existencial, mega existencial, e não queria nada que este fosse um episódio tão down, mas olhem, foi o que aconteceu. Eu não estou, tipo, imaginem, eu estou bem, mas aquela cena do filme de hoje fez-me pensar verdadeiramente sobre isto e fiquei muito triste com a conclusão a que cheguei. Digam-me se também sentem algo do género ou não. Eu sinto que com isto tudo nós acabámos todos por nos distanciar uns dos outros, mas espero que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível. Portanto, olhem, já chegámos aos 40 minutos quase. Uau, consegui, amigos, consegui. Obviamente o episódio ficou completamente diferente daquilo que tinha ficado anteriormente, mas lá está. Agora vou editar e espero que isto esteja com som. Se vocês tiverem ouvido isto, é porque correu tudo bem. Se não, não adianta nada disto que eu estou a dizer, porque estou só a falar para a parede outra vez.
Mas pronto, vou agora embora. Vou passar a tarde a ver Tiger King, como eu tinha dito na tentativa anterior. Que é toda uma viagem por mentes deslocadas. Eu fico completamente embasbacada com o quão alucinadas são todas aquelas pessoas. Todos os intervenientes do Tiger King que são completamente chalupas da cabeça. E obviamente quase toda a gente já deve ter visto o Tiger King. Acho que foi o ano passado que foi lançado e foi mega sucesso. Eu vi na altura a primeira season e agora saiu a segunda. Agora quer dizer, já há algum tempinho, mas pronto, saiu agora a segunda e eu comecei a ver há uns dias. Estou para aí a meio da segunda temporada e embora eu sinta que não é tão fixe como a primeira, a não ser que agora comece a acontecer qualquer coisa mesmo bué fora da caixa que faça compensar em relação à primeira temporada, eu sinto que não é tão fixe como a primeira, mas que aquela gente é toda tão louca que eu juro que eu estou os episódios todos de boca aberta a olhar para aquilo e a pensar como é que é possível existirem pessoas assim. E é muito engraçado porque nós achamos sempre, nós aqui deste lado, isto na América é tudo bué evoluído, as pessoas são bué para a frente, bué modernas, bué atualizadas, bué não sei quê. E não, amigos, tipo, o interior dos Estados Unidos é um mundo à parte. Aquilo parece tipo o Alentejo em ácidos. É tipo zonas bué rurais, bué pequeninas, tipo sem grandes tipo centros comerciais nem nada, é tipo casotinhas, pessoas, cada uma com a sua casotita, mas depois cada um tem uma bancada mais forte que o outro e tipo maroscas bué estranhas e opá, juro, só visto, porque nada do que eu diga vai transmitir a maluqueira que aquele universo do Tiger King é. E o mais estranho nesta coisa do Tiger King toda é aquilo não ser fictício. Aquilo não é ficção, são pessoas reais que moram mesmo ali e tipo há pessoas assim iguais e se calhar até piores que a gente nem sabe. Enfim, portanto olhem, eu vou editar este podcast e provavelmente o resto da tarde vou passar a ver um episódio ou dois destes malucos, porque é para me sentir um pouco mais normal. E pronto, espero que vocês tenham gostado deste episódio e vemo-nos para o próximo. Um beijinho.